Você já parou para pensar que o amor verdadeiro talvez não venha de fora? E se eu te dissesse que dentro de você existe uma força silenciosa capaz de curar feridas, dissolver medos e transformar a maneira como você vê o mundo? Hoje, no Sabedoria do Buda, você vai descobrir os 7 mantras sagrados que despertam o amor interior, a compaixão e a paz que sempre estiveram dentro de você. Respire fundo, porque o que você vai sentir a partir de agora pode mudar tudo. Histórias em O Perfume Invisível. O amanhecer ainda não havia nascido por completo. O templo dormia em silêncio, envolto pelo nevoeiro das montanhas. Entre os corredores de madeira antiga, apenas o som dos passos lentos do mestre quebrava a quietude. O discípulo o seguia com o coração pesado e o olhar distante. Desde a noite anterior, sua mente não encontrava paz. Chegaram ao jardim interno, onde o vento movia os sinos pendurados nos beirais do telhado. O ar trazia o perfume leve do incenso e o som distante de um riacho. O mestre parou diante de uma pedra coberta de musgo e ficou ali imóvel, observando o brilho do orvalho. Depois de um longo silêncio, falou: "O que carregas no peito é mais pesado do que o balde que usas para buscar água." Disse com voz calma: "Dizes que meditas todos os dias, mas ainda te vejo lutando contra a mesma sombra." O discípulo abaixou a cabeça. "Mestre, não consigo perdoar. Alguém me feriu profundamente. Toda vez que lembro, sinto a ferida se abrir de novo." O mestre se ajoelhou diante da pedra, passou a mão sobre o musgo úmido e disse: "A terra não escolhe o que floresce sobre ela. Recebe a semente, o espinho, o perfume e o veneno, e ainda assim continua sendo terra. A compaixão é isso. Não é esquecer o que te fizeram, é deixar de reagir a cada lembrança." O discípulo ficou em silêncio, observando as gotas caindo das folhas. "Mas, mestre", disse por fim, "se eu não me proteger, serei ferido outra vez." "O amor incondicional", respondeu o mestre, erguendo-se devagar, "não é a ausência de limites, é a ausência de veneno. Não se trata de permitir que te machuquem, mas de não carregar o ferro dentro de ti." Caminharam juntos até o pequeno lago do jardim. O sol começava a tocar a superfície da água, que tremia com o vento. O mestre apontou o reflexo do céu e disse: "Olha, quando a água está agitada, o reflexo se quebra, mas quando silencia, reflete o infinito. Assim é o coração. Enquanto estás preso ao ódio, vês o mundo fragmentado. Quando permites o silêncio, o amor se reflete sem esforço." O discípulo respirou fundo. As palavras do mestre não eram como conselhos, mas como ondas que dissolviam a resistência dentro dele. "Mas como posso amar alguém que me destruiu?" perguntou quase em sussurro. O mestre sorriu. "Não amas porque ele merece. Amas porque tu mereces estar em paz. Amar é deixar que tua alma seja maior que a ferida. É reconhecer que o outro age a partir da própria ignorância e que responder com luz é a forma mais silenciosa de libertação." O mestre se aproximou de uma pequena flor que crescia entre as pedras. Tocou-a com delicadeza e disse: "Vês esta flor? Ela floresce sem saber se alguém vai apreciá-la. Não exige reconhecimento, não reclama do inverno, apenas cumpre sua natureza. A essência da compaixão é a mesma: florescer, mesmo quando o mundo não te vê." O discípulo fechou os olhos. Sentiu a brisa fria deslizar sobre o rosto e, por um instante, algo dentro dele se dissolveu. A raiva, o orgulho, o desejo de vingança, tudo parecia perder o peso. Em seu lugar, uma quietude suave começou a nascer, como o perfume invisível das flores que o vento leva, sem dono nem direção. O mestre voltou a falar, quase em murmúrio: "Quando teu coração for como o perfume invisível, mas presente em tudo, saberás que a compaixão já despertou. E nesse instante não haverá mais inimigos, apenas reflexos teus, pedindo por luz." O discípulo abriu os olhos e viu o mestre se afastar lentamente pelo corredor, envolto na névoa dourada da manhã, e então compreendeu, sem que fosse preciso mais nenhuma palavra. O verdadeiro amor não é um sentimento, é um estado de consciência. Manoridaya, o coração que desperta. Feche os olhos, não como quem deseja se afastar do mundo, mas como quem está prestes a retornar para casa. Leve a mão ao centro do peito. Ali, onde tantas vezes você sentiu dor, saudade, vazio, existe também algo que nunca foi ferido. Um espaço sagrado, silencioso,
que permanece intacto, mesmo quando tudo desmorona ao redor. Esse espaço é o templo do coração, e é ali que o mantra Manohridaya começa a ressoar, não como um som externo, mas como um chamado interno, antigo, familiar, um sussurro que diz: acorde, você é vida, você é amor. Não é um mantra para pedir, é um mantra para lembrar. Ele não busca trazer algo de fora. Ele revela o que sempre esteve dentro. Cada vez que você o repete, é como se uma pétala invisível se abrisse dentro de você. Uma camada de medo se dissolve, uma tensão se desfaz, uma lembrança de dor se silencia. Imagine uma flor de lótus adormecida no fundo do seu peito. Ela esteve fechada por anos, talvez por vidas. Mas ao pronunciar Manohridaya, a luz da consciência toca suavemente suas pétalas, e essa flor começa a despertar. Você não precisa forçar nada, não precisa acreditar em nada. Apenas permita. Permita-se sentir a pulsação da vida, não a vida do mundo, mas a vida que é você. Manohridaya é o mantra do retorno. O retorno ao estado original do ser antes das feridas, das histórias, dos medos. O estado em que o amor não era buscado, porque ele era a essência. Um amor que não depende de outra pessoa, de reconhecimento, de merecimento. Um amor que simplesmente é. Repita-o lentamente, como quem chama alguém amado pelo nome. Sinta o som vibrar, não na garganta, mas no centro da alma. E mesmo quando o som acabar, continue ouvindo o silêncio que fica. Esse silêncio é o coração desperto. Manohridaya não abre apenas o coração. Ele revela que o coração nunca esteve fechado, apenas adormecido. E agora ele começou a despertar. Se sentiste algo se mover dentro de você, mesmo que tenha sido apenas um leve calor, um suspiro ou uma sensação de paz sem motivo, isso já é o despertar de Manohridaya. Metta Bhavana, o amor que abraça todos os seres. Respire profundamente. Sinta o ar entrar e sair como uma maré suave. Agora, imagine que cada respiração é uma porta que se abre dentro de você. No início, você percebe apenas seu próprio coração, suas memórias, seus desejos, suas dores. Mas conforme o mantra Metta Bhavana começa a vibrar, algo sutil acontece. O coração deixa de ser um lugar fechado e se expande como um horizonte ao amanhecer. Metta Bhavana não é apenas amor, é a lembrança de que todos os seres, mesmo os que você nunca verá, compartilham a mesma busca. Todos desejam ser felizes, todos desejam estar em paz. Até mesmo aqueles que ferem. Ferem porque estão feridos. Ao entoar Metta Bhavana, você não está dizendo ao universo: olhem para mim, eu amo todos. Você está dizendo: que eu me lembre de que jamais estive separado de ninguém. Repita mentalmente: que todos os seres encontrem a paz. Que todos despertem para a luz. Que todos sejam livres da dor. E enquanto isso, imagine ondas suaves de luz se expandindo do centro do seu peito. Primeiro, alcançam você mesmo, sua criança interior, seu eu cansado, seus medos mais íntimos. Depois, essa luz toca aqueles que você ama. Em seguida, alcança estranhos, desconhecidos, e por fim, suavemente alcança aqueles que um dia te feriram. Metta Bhavana não pede que você os aprove ou concorde. Ele apenas devolve a você a liberdade de não carregar mais o veneno da indignação. Porque amar no sentido mais elevado não é um sentimento, é uma libertação. É soltar o coração das correntes do ego e permitir que ele volte ao seu estado natural, um campo ilimitado de bondade. Talvez você sinta calor no peito, talvez um arrepio na nuca ou até vontade de chorar. Isso é o coração se expandindo além do eu, lembrando-se de que a felicidade do outro também é sua felicidade, porque não existe outro. Ao vibrar Metta Bhavana, você se torna como o céu. Nada pode limitá-lo, nada pode quebrá-lo. Ele apenas acolhe tudo sem julgar, sem reter, sem resistir. Esse é o poder deste mantra. Ele não apenas abre seu coração, ele te devolve ao coração do universo. E então, quando o mantra silencia, você percebe, não está enviando amor para o mundo. Você é o mundo recordando seu próprio amor. A flor da compaixão que nasce no silêncio. Imagine um lótus adormecido no fundo de um lago. Suas pétalas ainda não se abriram, mas dentro dele existe uma luz suave, invisível, esperando pelo instante certo para florescer.
Esse lótus é o coração humano imerso nas águas da vida, tocado por alegrias e dores, mas sempre guardando um brilho secreto em seu interior. Ao entoar Om Mani Padme Hum, não buscamos algo vindo de fora. Invocamos essa luz escondida. Chamamos a compaixão, que não é piedade, mas uma sabedoria silenciosa que compreende sem julgar, que acolhe sem prender, que ama sem exigir. Esse mantra é como um sopro do próprio universo sobre a flor da alma. Quando você o repete com presença, pode sentir como se uma onda suave percorresse seu peito, uma dissolução da dureza, uma renúncia ao ressentimento, um convite à paz que nasce da compreensão mais profunda, a de que cada ser, mesmo quando erra, está apenas tentando aliviar sua própria dor. Você não precisa forçar emoção. Apenas respire e permita que o mantra encontre ressonância no silêncio da sua consciência. Visualize o lótus se abrindo pétala por pétala, revelando uma joia luminosa, a joia da compaixão desperta, pura, radiante, não tocada pelas sombras do mundo. Com cada repetição, esse mantra faz com que a alma se recorde de sua verdadeira natureza. Não somos seres lutando para nos tornar luz. Somos luzes que, por um instante, se esqueceram de quem são. Quando o som se dissolve no ar, fica apenas um profundo silêncio. E nesse silêncio, uma presença amorosa se expande, tão suave quanto uma brisa, tão vasta quanto o céu. Om Mani Padme Hum. Não é um som que você canta, é o som que desperta aquilo que no mais íntimo do seu ser já é amor. E é nesse despertar silencioso que nasce a verdadeira compaixão, não como emoção, mas como estado de iluminação interior. Aima, o silêncio que cura a alma. Feche os olhos por um instante e escute, não o som ao seu redor, mas o movimento sutil dentro de você. Perceba como a mente tenta reagir, argumentar, justificar, lembrar. Tudo isso são ecos de um coração que ainda luta. Aima é despertar um estado onde a violência simplesmente não encontra morada. É o momento em que você percebe que guardar raiva é como segurar uma chama com a própria mão, acreditando que alguém distante será queimado. Esse mantra é o sopro que apaga essa chama. Ele não exige esforço nem confronto. Aima age como a água que envolve a pedra. Não luta, não resiste, mas transforma tudo pela suavidade. Ao entoá-lo, sinta o corpo relaxar. Imagine que cada palavra cria um espaço de ternura no seu peito, um espaço onde nenhuma memória dolorosa precisa ser combatida, apenas reconhecida e libertada. Porque a verdadeira cura não acontece quando você vence a dor, mas quando você deixa de lutar com ela. Aima é o retorno ao estado natural do ser, onde cada pensamento nasce em paz e volta para o silêncio como uma folha que cai suavemente sobre um lago tranquilo. Esse mantra sagrado te lembra: você não é a tempestade, você é o céu que a contém. Você não é o conflito, você é a consciência que o observa. E quando essa verdade é sentida, o coração deixa de reagir e começa a amar. Não amar por merecimento, não amar por obrigação, mas amar porque essa é a sua natureza, quando a mente se aquieta. Ao respirar com Aima, você dissolve lentamente a aspereza que acumulou ao longo da vida. E então algo indescritível acontece. A alma encontra repouso. Aima não é a ausência de força. É a força mais alta, aquela que transforma sem ferir, que cura sem confrontar, que vence sem lutar. Om Shanti, o retorno ao silêncio sagrado. Imagine que toda a sua vida foi uma longa viagem. Você caminhou por desertos de ansiedade, subiu montanhas de desafios, atravessou tempestades de pensamentos inquietos. Mas agora, diante de você, há um portal feito de luz suave. Ao atravessá-lo, não há mais perguntas, não há mais urgência, há apenas presença. Esse é o estado que Om Shanti desperta. Não a paz que depende do mundo estar em ordem, mas a paz que existe quando você se rende completamente ao agora. Ao entoar esse mantra, o tempo parece desacelerar, as bordas do corpo se dissolvem, a mente se aquieta e o coração encontra um lugar onde finalmente pode descansar. É como se você estivesse sentado às margens de um rio silencioso, assistindo tudo passar sem se apegar, sem resistir. Om abre as portas do infinito. Shanti é o sopro do universo, dizendo: você está em casa. Essa paz não precisa de provas. Ela não exige que o mundo mude. Ela simplesmente nasce quando você percebe que tudo já está exatamente como deve estar. Ao repetir esse mantra,
Imagine uma luz branca descendo suavemente sobre você, como o cair da neve em uma noite tranquila. Cada partícula dessa luz toca sua pele, entra em sua respiração, atravessa seus pensamentos, onde havia inquietude, agora há serenidade. Om Shanti transforma o coração em um lago calmo. E quando o lago está calmo, ele reflete o céu inteiro. Não importa o que esteja acontecendo lá fora, dentro de você existe um lugar intocado pelo medo, imune ao caos, livre de toda dor. Esse lugar é o santuário da consciência, e Om Shanti é a chave que o abre. Quando você entoa Om Shanti, não é você que busca a paz, é a paz que finalmente te encontra. Namo Amitabha, a chama da iluminação interior. Feche os olhos por um instante. Imagine que existe diante de você um vasto campo de luz dourada, tão brilhante que não faz sombra, tão suave que não cega. Essa luz não vem de fora, ela vem de um ponto secreto dentro do seu próprio coração. Namo Amitabha é o mantra que ativa essa fonte luminosa. Ele invoca a presença da luz infinita, não como uma divindade externa, mas como a recordação de quem você realmente é quando todas as ilusões se dissolvem. Quando pronunciamos Namo, declaramos nossa entrega, nossa abertura para algo maior do que o ego. Ao dizer Amitabha, chamamos a luz da consciência desperta, aquela que vê tudo com compaixão, sabedoria e equanimidade. Este mantra não pede nada. Ele não súplica, ele reconhece. Reconhece que já somos parte do divino, que nunca estivemos separados e que a iluminação não é um destino, é uma lembrança. Ao entoá-lo, visualize uma chama dourada no centro do peito. Ela começa pequena, depois se expande, se transforma em um sol radiante que preenche todo o seu corpo, sua mente, seu campo energético. Essa luz não queima, ela cura, não impõe, ela eleva. Namo Amitabha é um chamado silencioso para que a alma desperte do sonho da limitação. É o momento em que a escuridão interior se curva diante da luz e desaparece. Onde antes havia dúvida, agora há certeza. Onde havia medo, surge a presença pura do amor desperto. Esse mantra diz à sua alma: você não é uma chama frágil lutando contra o vento. Você é o próprio sol eterno que brilha além do tempo. Ao vibrar Namo Amitabha, a luz não vem até você. Ela se revela a partir de você. Om Maha Karuna, o abraço da compaixão universal. Feche os olhos. Sinta o corpo inteiro respirar como um só coração. Sinta o ar entrar e sair como se cada respiração fosse um convite à suavidade. Este é o espaço onde o mantra Om Maha Karuna começa a vibrar, não como som, mas como presença. Om Maha Karuna é o abraço silencioso do universo. Ele não escolhe a quem tocar. Ele não discrimina, nem mede méritos. Ele envolve cada ferida, cada medo, cada sombra e transforma tudo em ternura. Ao entoar este mantra, visualize uma luz cálida e acolhedora envolvendo você. Essa luz não pede nada. Ela apenas existe. E sua presença desperta algo que sempre esteve aí. O amor que não espera recompensa, a compaixão que não julga, a gentileza que transcende o tempo. Cada repetição de Om Maha Karuna é como se o mundo respirasse junto com você. Cada batida do coração envia ondas de compreensão e perdão. Primeiro para você mesmo, depois para aqueles que te feriram e, finalmente, para todos os seres conhecidos e desconhecidos. Sinta a expansão do peito, não como sensação física, mas como presença viva. É o seu ser se lembrando de que você não está separado do mundo. Você é o mundo e o mundo é você. Cada vida, cada dor, cada alegria, tudo está conectado pelo mesmo fio invisível da compaixão. Om Maha Karuna ensina: o amor não se perde quando é dado. Ele se multiplica. Ele cura o que parecia irreparável. Ele permanece mesmo quando ninguém vê, mesmo quando ninguém responde. Porque a verdadeira compaixão não depende do outro. Ela depende da sua presença desperta. Ao terminar, fique em silêncio por alguns instantes. Sinta a vastidão dentro de você, a suavidade que se espalha, o coração que agora é um templo de amor sem fronteiras. Esse é o poder de Om Maha Karuna. Transformar cada ser em lar, cada ferida em luz, cada respiração em abraço. Maha Karuna. Que a grande compaixão desperte em você agora e que ela ecoe através de tudo o que você toca. A voz do amor. O amor interior é o silêncio que compreende tudo. Ele não precisa vencer, convencer ou aparecer.
Ele apenas vibra suave e constante, como o som de um mantra que nunca termina. Quando você desperta esse amor, o mundo muda, porque o mundo é o espelho do seu coração. Por isso, se o medo vier, abrace-o. Se a raiva surgir, respire-a com ternura. E se a dor chegar, diga a ela: eu te reconheço e ainda assim escolho amar. Se essa mensagem tocou o seu coração, inscreva-se no canal Sabedoria do Buda. Curta este vídeo e compartilhe com quem precisa sentir o poder da compaixão. Lembre-se, o amor que você desperta em si é o mesmo amor que transforma o mundo.